Oi, pessoal, estou aqui novamente, agora para falar um pouco e conversar com vocês sobre um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2017. Foi quando eu ingressei no ensino superior, naquele momento como professor na Universidade Federal da Grande Dourados. Essa atividade, como vocês perceberam, ela foi desenvolvida no âmbito da disciplina de estágio supervisionado. Então, essa minha fala ela vai ser um pouco mais improvisada, só para trazer um pouco do contexto. Agora são 10h50 da noite, então um pouco da vida de professor. Encerrei a minha última aula remota agora e resolvi gravar esses vídeos para vocês. Bom, por que eu resolvi trabalhar com poesias e fotografias no estágio supervisionado? Uma das queixas dos meus alunos é: nossa, professor, já não aguento mais ir para o estágio e ficar observando todo dia a mesma coisa, eu não vejo nada de novo. E aí, eu, enquanto professor, falo: poxa, mas acontece tanta coisa no estágio supervisionado. Então isso estava me incomodando naquele momento, naquela disciplina. Falei, não é possível, né? Tanta coisa acontece todos os dias dentro da escola que esses alunos já não estão conseguindo perceber essas questões para a gente discutir aqui em sala de aula. Então, a minha ideia foi: então vamos ver mesmo se não tem nada acontecendo ou se não tem nada que a gente possa discutir na escola que seja interessante e importante de ser discutido aqui. Aqui, no caso, nos encontros presenciais. Eu solicitei aos alunos, então, de uma semana para outra, que fotografasse o ambiente escolar. E, ao mesmo tempo, eles realizassem uma articulação com uma poesia de sua escolha. Então, não necessariamente a poesia ela tinha que explicar ou ter uma relação direta, né? De tal forma que a pessoa leu a poesia e viu a fotografia, consiga já fazer a associação. Então, os alunos estavam livres para escolher tanto uma fotografia quanto uma poesia. Na verdade, a poesia ela tinha que fazer sentido para a pessoa que estava escolhendo aquela poesia e ao mesmo tempo articulando com aquela fotografia. Então, na semana seguinte, um dos alunos ficou responsável por compilar num PowerPoint as fotografias e poesias, e aí eu iniciava a aula, né, com esse PowerPoint. E antes da pessoa que tirou a fotografia e ao mesmo tempo fez a articulação com a poesia, eu pedi para os demais o que eles estavam vendo naquela imagem. E ao mesmo tempo também a gente já realizava a leitura da poesia e iniciava a discussão. Só pela imagem da fotografia e pela imagem da poesia e pelo texto da poesia, os alunos já conseguiam, a gente já conseguia, às vezes ficava 20, 30 minutos discutindo uma fotografia e uma poesia. E sempre com a minha mediação. Isso é muito importante em qualquer atividade que a gente vai fazer. Deixar os alunos falarem e o professor vai conduzindo as discussões, às vezes vai fazendo interferências, trazendo elementos da literatura, né? Solicitando com que os alunos eles fizessem articulações daquilo que eles estavam fazendo com aquilo que eles vivenciaram principalmente em disciplinas anteriores, na sua formação, né, nas disciplinas, pensando que o estágio ele está mais alocado ao final do curso. Então, a mediação, no meu caso, enquanto professor, ela é fundamental. E enquanto professor da educação básica também, como eu disse lá no outro vídeo. Lá, na verdade, eu falo do diálogo, né? E o diálogo ele entra num processo como um processo de mediação. E aí, isso mostrou várias coisas para os meus alunos, né? Eu acho que das grandes pontos dessa atividade foi ver que uma fotografia, uma poesia abriu um leque de possibilidades de discussão, de discussões sobre coisas importantes que estavam acontecendo ou coisas já estabilizadas
na escola, como por exemplo, vocês viram, discussão sobre o livro didático, entrou questões em torno de como os livros são selecionados, os livros aglomerados dentro das escolas, o PNLD, uma fotografia de uma atividade experimental. A gente discutiu sobre o papel da experimentação em aulas de química. Então, esses foram alguns dos exemplos, mas se vocês acessarem a minha tese, vocês vão ver que lá tem um quadro com tudo aquilo que a gente chama de relações intertextuais. Todas as relações que os alunos fazem com outros textos. Então, foi uma atividade muito rica. Ao mesmo tempo, quando os alunos eles tinham que discutir as fotografias e e a poesia sem o autor da fotografia naquele momento ficando silenciado, a gente percebia que as interpretações às vezes iam para outros sentidos daqueles que a pessoa que fotografou e fez a proposição da poesia estava pensando. Né? Então, tanto a poesia quanto a fotografia, e aí pensando dentro da perspectiva da análise do discurso de língua francesa, que é o referencial teórico-metodológico que eu estudei e venho estudando ao longo dessa última década, influenciado pela professora de vocês, que tem um grupo de estudos contextos, a gente entende que o texto ele não é transparente. E aí, pensando uma fotografia como um texto, a poesia como um texto, quando ela entra nessa discussão, os sentidos são múltiplos. É latente que numa poesia, por exemplo, a linguagem acaba sendo ainda mais polissêmica. Isso é bom, isso é rico, porque leva as discussões para diferentes caminhos. E aí, esse vídeo eu vou fazer um pouquinho mais curto. Como vocês utilizariam fotografias e ou poesias em aulas de química? E qual a importância de pensar nessa polissemia, nessas diferentes relações textuais que podem surgir em aulas de química no ensino médio? Se vocês discutirem isso, depois eu gostaria de ouvir um pouco. Pessoal, um grande abraço. Cris, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de falar e de apresentar um pouco dessas atividades que me dão tanto orgulho e alegria. Né? É isso que tem me movido, é isso que me move enquanto professor, enquanto pesquisador. Um grande abraço.